vim aqui, mas pouco tempo estávamos juntos, eu e o Pedro, e a gente então marcamos, né, estarmos aqui nessa noite, e é muito bom rever alguns irmãos que eu já conhecia e outros novos, né, que nós estamos conhecendo aqui, e Deus continue abençoando os amados irmãos, né? Queria só dar uma explicação, né? Irmãos, vindo aqui o tempo do louvor, meio sentado ali. É um detalhe muito simples, né? Que a idade vai chegando, né? E como eu vou pregar, então chegou a hora de eu ficar em pé, né? E aí a idade já vai pegando um pouquinho, né? E aí tem aqueles probleminhas no pé que fica queimando e tal, né? Então, só para os irmãos entenderem assim, e eu faço isso, a mesma coisa lá na igreja sede lá, os irmãos lá já sabem por que eu fico sentado, principalmente quando eu vou pregar, né? E aí, se eu ficar em pé o tempo do louvor, depois de pregar, o velhinho já... Eu pareço ter uns 45, assim, 50, não é verdade? Mas é 71, né? 71 anos. Não tem cara, mas é 71. Então 71 pesa, né? Já vai pesando um pouquinho. Queridos, eu queria convidar vocês a ler a palavra de Deus lá no livro de 2 Reis, no capítulo 21. Nós vamos ler os primeiros 9 versículos. 2 Reis, acho que eu falei primeiro. 2 Reis, capítulo 21. 2 Reis 21, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efizibá. Olha, bonita aqui, se tem alguém esperando bebê aí, sugestão, né? Se for menina, está aqui no nome assim sugestivo. Fez ele, né, Manassés, o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi, a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais,
contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então, verso 9, que Deus nos abençoe com esse texto do nosso palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, agora quando vamos meditar na Tua palavra, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Senhor, queremos ser edificados, Pai. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração e que cada um de nós possa ter a sensibilidade de entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Assim nós oramos e pela fé já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se os irmãos já pensaram, talvez vocês conheçam alguém a quem você pensa da seguinte maneira: nossa, fulano de tal, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um jovem, e você pensa assim, fulano de tal é difícil demais, esse aí foi muito longe, não quer saber de Deus, é uma pessoa totalmente contra as coisas de Deus. Talvez você tenha até chegado a dizer o seguinte: esse aí não tem jeito, essa pessoa é ruim demais. Pois bem, essa pessoa que talvez você tenha pensado, tenho quase que certeza que ainda é melhor do que esse moço aqui chamado Manassés. Preste minha atenção nesse nome, Manassés. Alguém chega a dizer que esse foi o pior rei que houve sobre Judá, não é? E é interessante, daqui a pouco a gente vai ver a história dele. O pai dele era uma bênção, mas ele, né? E não só na Bíblia, mas a história, ela está cheia de homens maus, não é? Homens facínoras, assassinos, feiticeiros. Alguns que a gente vê a notícia, né, na televisão, que parecem ser verdadeiros monstros, né? Pessoas pervertidas, sanguinárias, né? Homens que a gente podia citar alguns exemplos, incendiários como Nero. Lembra de Nero? Que toca fogo, né, em Roma e faz com que cristãos também fossem mortos, queimados, né? Homens traidores como Judas, né, que mesmo andando com Jesus, né, traiu a Jesus. Homens como a história fala de Hitler, né, que aí, sob o seu comando, milhares e milhares de judeus foram mortos, né? Homens que a história reconhece como homens muito ruins, muito maus. Mas talvez nenhum desses homens tenha excedido a perversidade de Manassés. Por quê? Esse foi o 13º rei de Judá. 13º rei de Judá. Tinha o reinado do norte, que era Israel, e o reinado do sul, o reinado de Judá. E esse abençoado Manassés, ele ainda reinou 55 anos.
Porque ele começa a reinar com 12 anos, né? Ele era filho de Ezequias e ele começa a reinar com 12 anos. Então aí de 697 antes de Cristo a 642 antes de Cristo. Manassés tem um sentido. O nome Manassés significa aquele que esquece. E a gente, quando vai ficando idoso assim, a gente fica meio Manassés. Não na ruindade, mas no esquecimento, né? A gente começa a esquecer as coisas, mas esse era o sentido do nome dele. E a pergunta é, será que a graça de Deus pode alcançar Manassés? Se você não conhece a história dele, você vai conhecer hoje. Mas eu falei alguns homens que com certeza você conhece a história deles. Será que Deus é capaz de alcançar pessoas que talvez você conheça, que você já tenha dito alguma vez assim, fulano de tal, ciclano, esse não tem jeito. Essa pessoa está totalmente perdida, né? E a pergunta é, será que Deus pode alcançar essas pessoas que descem, a gente podia dizer assim, descem as profundezas da degradação? Normalmente, a gente acha que essas pessoas são irrecuperáveis. Que há pecadores que estão fora do alcance da graça. A gente, às vezes, é tentado a pensar isso diante de uma pessoa que foi fundo demais. Mas nessa noite, queridos, a história de Manassés, eu queria que você prestasse atenção nisso. A história de Manassés vai nos mostrar que não há poço tão fundo que a graça de Deus não possa alcançar a essa pessoa que porventura possa ter descido tão fundo, né? A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, quem completa? Superabundou a graça de Deus. Aleluia. Vamos entender um pouco então da história de Manassés, né? Ele era filho de um pai piedoso. O pai dele era Ezequias, que foi um rei abençoado, né? Para vocês terem uma ideia, Ezequias é aquele que ia morrer e Deus dá a ele mais 15 anos de vida. E é nesse período de 15 anos que nasce Manassés, né? Se ele tivesse morrido antes, Manassés não teria morrido, né? E ele cresce, recebendo os ensinamentos da verdade, por causa de seu pai, que era um homem piedoso, né? Cresceu num lar onde Deus era honrado, era amado, né? Mas uma das coisas que a gente já aprende logo aqui é que a piedade dos pais, o fato de os pais serem crentes, homens e mulheres de Deus, não é garantia que os filhos sigam o mesmo caminho. Lembra daquele ditado, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, né? E Manassés então ele tinha um exemplo, né, do seu pai, tinha um modelo de um homem de Deus na sua casa. Ezequias, seu pai, ele promoveu uma grande reforma espiritual no Judá. Depois que ele pega o reino de Acais, que era outro também, que era terrível, né? Então Ezequias limpou a casa de Deus depois do reinado de Acais. Aí no verso 1, né, que a gente leu, de 2 Reis 21, você vai ver que ele começa a reinar com 12 anos de idade.
não é? E ele não pode reclamar da vida. Ele foi uma pessoa que teve só privilégios na vida. Ele esbanjou as suas oportunidades. Ele acabou desperdiçando todas as coisas boas que Deus havia dado àquele moço, porque criado num lar que temia a Deus. O seu pai era um homem temente a Deus, havia feito um excelente governo, né? Mas ele começa desde cedo a não valorizar aquilo que Deus havia lhe dado. Uma outra coisa que a gente aprende com Manassés é que ele teve o reinado mais longo de Judá. Misericórdia, um cara ruim desse, e ainda foi o reinado mais longo de Judá. Ele teve muito tempo para andar com Deus, para fazer o que era certo, para arrepender-se dos seus pecados. Ele governou 55 anos. E o texto vai dizer para nós aqui, que ele fez o que era bom perante o Senhor? Não. Que era mal perante o Senhor. O texto vai registrar que ele entupiu Jerusalém, a casa de Deus, de idolatria, de ídolos. Ele se prostrou em altares de estranhos deuses, provocando a ira do Senhor. A Bíblia diz que Deus não deixa ninguém sem uma advertência. E isso também aconteceu com Manassés. Se você vê aí o verso de número 10, que a gente não leu, né? Diz que Deus falou através dos profetas a esse homem, mas ele não deu ouvidos, né? Deus o alertou, o corrigiu, enviou profetas, mas ele e o povo, que ele conseguiu também corromper, não quiseram ouvir a voz de Deus, fecharam o coração, endureceram a cerviz. É como se eles tapassem os ouvidos para não ouvir aquilo que os profetas, os homens de Deus, estavam falando a eles. Vamos conhecer agora os pecados de Manassés. Aí você pode dar uma olhada no verso 2 e no verso 9, né? Ele, Manassés, vai liderar o povo a pecar contra Deus, porque ele era líder, ele era um rei, embora um líder mau. Ele vai acabar usando a sua influência para desviar as pessoas de Deus. Olha só, além de ele ser alguém totalmente afastado de Deus, ele usava a sua posição de rei para afastar as pessoas de Deus. Ele levou a sua nação a fazer as coisas piores. Olha o que o texto diz aí, o verso 9. Que era o povo de Judá, o povo de Deus, mas o texto está dizendo que Manassés levou a eles numa situação tal que eles se tornaram piores do que as nações pagãs, aquelas nações que habitavam aquele lugar, das quais Deus tirou todo aquele povo e colocou o povo de Israel lá, não é? Ele tornou, né? Fez novamente a edificar altos, liderou o povo na adoração de Baal. Vai vendo, ele se prostrou diante de todos os exércitos do céu, verso 3 fala sobre isso, né? Ele adorava as estrelas, tornou-se um viciado em astrologia. Não sei se tem alguém aqui que gosta de horóscopo. Manassés gostava de horóscopo, só que naquela época não dava no jornal, né? Então era um outro tipo de astrologia. Diz também que Manassés se tornou um místico inveterado, tornou-se um apóstata. O que é um apóstata? É aquele que conhece a fé,
e dá as costas, né? E deixa a fé para trás. Assim era Manassés. Mais ainda, profanou a casa de Deus. Vejam agora os versos 4, 5 e 7. Ele fez pior que Acais, que governou antes do seu pai. Acais fechou a casa de Deus. Ele introduziu ídolos abomináveis dentro da casa de Deus. Profanou a casa de Deus. Insultou a santidade de Deus e o culto que o povo prestava. Vocês estão conhecendo um pouquinho, né? Se ainda não conheciam, e se conheciam, estão relembrando nessa noite que era Manassés. Ele ainda se tornou um feiticeiro. Está aí no verso 6, né? A feitiçaria de Manassés chegou a ponto, gente, olha o que esse homem fez, de sacrificar seus próprios filhos ao deus Moloque. Você já pensou? Um rei de Judá, o povo de Deus, e um dos reis, não é, se torna, sacrifica os seus próprios filhos à entidade, a um deus chamado Moloque, né? Era também adivinho, praticava feitiçaria, consultava os mortos, né? Algo que Saul fez também no tempo da sua vida. Manassés era feiticeiro, espírita, pai de santos. Ele provocou o Senhor a ira. Ele provocou o Senhor a ira. Há muitas pessoas mergulhadas até o pescoço hoje em dia, também com feitiçaria, com espiritismo, com astrologia, com consulta aos mortos, com misticismo pagão. Muitas pessoas hoje estão nesse caminho de Manassés. Mas ele não parou por aí. Agora, aí no verso 16 que a gente não leu, ele matou seus próprios filhos, matou o filho de outras pessoas, mandou serrar ao meio o profeta Isaías. Olha como é que o cara é ruim mesmo, né? Flávio José, que é um historiador, ele diz que todos os dias se sacrificavam pessoas em Jerusalém a mando de Manassés. Você pega lá a história da igreja de Flávio José, que é um historiador, e você vai ver que ele diz que todos os dias haviam pessoas sendo sacrificadas a mando de Manassés. Né? Ele era um homem mau, terrível. Agora, a gente, Deus se deixa esclarecer, mas tem limites, né? Tudo tem limites. E chega um momento que Manassés chega no seu limite. E aí agora, a partir do verso 11, nós vamos ver o juízo de Deus sobre Manassés. Agora a coisa vai apertar. Agora a mão de Deus vai começar a pesar sobre Manassés. Verso 11, a prisão de Manassés. Manassés desceu ao fundo do poço. O verso 11 diz: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos deles. Assim diz o Senhor Deus de Israel, verso 12: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. O rei da Síria vai vir sobre Judá, né? Deus vai permitir. Há um ditado que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? A voz, quem não escuta a voz da palavra de Deus, escuta a voz
da chibata. Quem não atende à voz do amor é arrastado pela dor. O rei da Síria, ele vai prender Manassés. E diz o texto que ele vai prender Manassés com ganchos, igual um porco preso por ganchos, não é? Amarrado com cadeias, e ele, Manassés, foi levado cativo para a Babilônia. Judá cai sob a liderança de Manassés para o rei da Babilônia. E agora, o que vai acontecer aqui? A gente vai ver nos versos 11 e 12 a humilhação de Manassés, né? Manassés desceu ao fundo do poço, ele é arrancado do trono de Jerusalém, levado como um bicho. Tem até uma canção Diante do Trono, que conta a história de Manassés, né? Que ele é levado como um bicho, né? Para fora do seu trono e fora de Judá. Foi jogado numa prisão, ele foi levado para a Babilônia, que era o centro da feitiçaria do mundo, né? E os ídolos da Babilônia que ele adorava, interessante, os ídolos da Babilônia que ele adorava, não puderam fazer nada por ele. Ele adorava os deuses da Babilônia, mas esses deuses não puderam fazer nada quando a mão de Deus começou a agir. Depois o texto vai falar da angústia de Manassés. A Bíblia sempre fala que o pecado não compensa, né? Aquele que zomba do pecado é tomado por louco. O homem será apanhado pelas próprias cordas do seu pecado. Há um texto que diz assim: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Manassés agora está cativo, algemado, angustiado, e quem não escuta a voz de Deus vai escutar a vara. Mas, queridos, agora que vem a parte mais interessante da história. A gente viu tudo de ruim que ele fez, a maneira como ele foi preso, envergonhado, levado para a Babilônia como um bicho, né? Mas agora nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre a conversão de Manassés. Quando a gente lê a história de Manassés, nós temos daquela vontade de dizer, quando a gente era criança, né, que a gente viu uma pessoa que faz coisa errada e a gente dizia assim, bem feito, bem feito. Quando a gente era criança, a gente falava muito isso, né? Ele agora começa a pagar por todas as suas atrocidades. Mas é interessante que a Bíblia vai falar que esse homem clama a Deus. Você acredita? Esse homem clama a Deus. E aí, se você não conhece a história, você vai pensar assim, vê lá, agora Deus não vai nem olhar para ele. Né? Deus não vai dar moral. De tudo que esse cara fez, Deus não vai dar moral para ele. Mas olha o que vai acontecer, né? A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Ele tem prazer na misericórdia. Não há causa perdida para Deus. Por isso, quando eu falei no início do culto, talvez você conheça alguém, e esse alguém pode ser da sua família. Alguém por quem você ora, e talvez você tenha pensado assim, acho que esse nunca vai se converter.
Deus é misericordioso. Não há causa perdida diante de Deus. O mesmo Deus que mandou Manassés para a prisão, para não mandá-lo para o inferno. Agora um acidente, uma doença, uma tragédia, que muitas vezes pode acontecer, e Deus é aquele que transforma a tragédia em bênção. Deus é aquele que é capaz de transformar situações como as que Manassés estava passando. Deus está pronto a mover o céu e a terra para que um filho seu não pereça. A conversão de Manassés começa com o seu arrependimento. Com a tristeza pelo pecado, com a consciência de que aquilo que ele havia feito era mal perante o Senhor. Manassés se humilhou perante o Senhor, perante Deus. A Bíblia diz que ele caiu em si, reconheceu o seu erro. Coisa tremenda, né? Algo que talvez ninguém esperava. Mas esse camarada, ele caiu em si, reconheceu o seu erro, sim. Não se justificou, também não endureceu o coração. A Bíblia diz que ele se curvou, se humilhou e se arrependeu. E se arrependeu. E quando isso acontece, Manassés, que vivera toda a vida invocando os mortos, adorando os ídolos, levantando altares aos deuses pagãos, agora, na hora do aperto, a Bíblia diz que Manassés orou ao Deus do céu, e esse Deus do céu atendeu o seu clamor. Ele atendeu o seu clamor. O pior rei que Judá teve, queimou seus próprios filhos. Mas quando ele se arrepende, Deus é misericordioso em perdoar. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Daquilo que Deus faz na nossa vida. Hoje o pastor Pedro, né? Você já deve ter ouvido o testemunho dele. Quem diria que ele hoje seria um pastor, estaria aqui cuidando de ovelhas, né? Quando eu olho para o apelido aqui do Igaraí, né? Quem conhece o Igaraí, eu não cheguei a conhecer, né? O pessoal da igreja conheceu. Quem? Hein? Foi bom, né? Mas é o Deus que transforma aquele homem que muitos conheceram, que não queria saber do Evangelho, nessa bênção que ele quer hoje aqui. Não há impossíveis para Deus, filho. Então, se você conhece alguém que você pensa assim, mas meu pai, minha mãe, meu tio, uma pessoa que você conhece, acho que ele nunca vai se converter. O Deus que nós cremos é o Deus que tem misericórdia, infinita misericórdia, e foi isso que ele fez com Manassés. Manassés reconheceu que o Senhor era o único Deus verdadeiro, e Deus aceitou. Deus o restaurou, Deus o levantou. E sabe o que Deus fez? Ele estava preso na Babilônia, levado de uma maneira vergonhosa. Deus restituiu o reino de Manassés. Ele voltou a reinar sobre Judá. E as provas
do arrependimento deles, os ouvidos de Deus estão abertos, suas mãos estão estendidas para todos. Deus está pronto a receber o pródigo de volta e fazer uma festa. Lembra do filho pródigo? Aquele homem também que só pensou em si, nas coisas materiais, sai de casa, mas quando aquele filho cai em si e se arrepende, o pai, que representa o próprio Deus, o abraça e o beija e manda fazer uma festa. Não importa quão longe alguém possa ter ido, ou quão profundo o poço que alguém tenha caído, Deus sempre está pronto a perdoar e aceitar você ou aquela pessoa de volta para Ele. O texto diz que então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Deus pode abrir os olhos de qualquer pessoa em qualquer tempo. Aquela cegueira espiritual, Deus pode abrir os olhos. Ele pode abrir o coração daquela pessoa que tem um coração mais duro. Ele pode dar a essa pessoa entendimento espiritual. Ele pode revelar a essa pessoa a glória do seu Filho, Jesus Cristo. Glória a Deus. E aí, para provar que aquele homem havia se arrependido, Manassés, quando ele volta ao trono, ele faz uma faxina. Tudo aquilo que ele havia feito de errado, agora ele faz uma faxina na casa de Deus e na sua própria vida. Diz que ele tirou toda a abominação que ele mesmo tinha colocado na casa de Deus. E a gente aprende uma lição bíblica que arrependimento implica em mudança. Arrependimento implica em mudança. Há muita gente dizendo que se converteu, mas não houve nenhuma mudança. E a gente costuma dizer que a pessoa se convenceu, mas não se converteu. Porque Manassés muda totalmente. Ele deixa de ser o pior rei para ser alguém que honrou e adorou o Senhor. Manassés não só tirou o que estava errado, mas restaurou também o altar do Senhor. Ele começou a buscar a Deus novamente, se voltou para Deus de todo o seu coração. Realmente ele se converteu e passou a consagrar-se a Deus, liderando o povo de Judá a também voltar para Deus. Queridos, eu queria concluir, pensando em algumas lições que a gente aprende na vida de Manassés. A primeira lição é que a piedade dos pais não é garantia que os filhos vão andar com Deus. Como eu falei há pouco, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Uma outra coisa que a gente aprende é que vida longa não é segurança por favor de Deus. Governou 55 anos, mas fez muita coisa errada. Terceiro, não há grau de impiedade que esteja além do alcance da graça de Deus e do perdão de Deus. Isso aqui é algo tremendo, é por isso que nós precisamos proclamar o Evangelho. Não há grau de impiedade, por pior que
um homem tenha sido, o perdão de Deus está disponível a partir do momento que, como fez Manassés, que o homem se arrependa, ele encontra perdão da parte de Deus. Uma outra lição que a gente aprende aqui, que não devemos esperar uma tragédia em nossa vida para se voltar para Deus. Ele poderia ter evitado tudo aquilo, ser levado para a Babilônia daquela maneira como ele foi. Que o poder do Evangelho, a palavra do Evangelho possa alcançar nossos corações e nos quebrantar, para que não endureçamos e que precisamos, a semelhança de Manassés, passar por situações terríveis para reconhecermos que o Senhor é Deus. Quinto lugar, o pecado é algo que Deus abomina e jamais ficará sem julgamento. Manassés fez e ele colheu. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Tudo que nós semeamos aqui, um dia nós vamos colher. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem fizer, toda palavra frívola que sair da sua boca, um dia precisará prestar contas diante do trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. Hoje é dia de pessoas, não sei se haveria alguém aqui, ou alguém que nos assiste aqui pela internet, ou alguém aqui nessa noite. Hoje é dia de pessoas se voltarem para Deus de todo o coração. Há muitos Manassés ainda precisando se encontrarem ou reencontrarem com o Deus Todo-Poderoso e Todo-Misericordioso. Há muitas pessoas, eu quero encerrar aqui, que pensam assim: eu fui muito longe, eu pequei demais, eu fiz tantas coisas erradas, será que para mim ainda há salvação, a saída? Será que Deus vai perdoar diante de tudo que eu já fiz? A resposta é sim. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Nessa noite nós aprendemos que, por mais longe que tenhamos ido da presença de Deus, não fomos tão longe que a graça dele não nos possa alcançar. A graça de Deus alcançou Manassés lá na Babilônia, longe, como prisioneiro. Deus o restaurou, Deus o perdoou, Deus o colocou de volta no seu trono, no trono sobre o povo de Judá. Glória a Deus. Deus é capaz de restaurar e de nos colocar em posições de destaque, que muitas vezes, por causa do pecado, nos afastamos, perdemos. Quantas pessoas iam bem no ministério, estavam sendo um instrumento nas mãos de Deus, até que num determinado momento deram ouvidos à voz do príncipe desse mundo, se afastaram de Deus. Mas o Senhor está de braços abertos, como o Pai do Filho pródigo, a receber a todos aqueles que se arrependem e a levar de volta ao seu lugar de origem, ao lugar de onde nunca deveriam
ter saído. Deus nos abençoe com a sua palavra lida e explanada nessa noite. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos. Te louvamos pelo teu amor.